Depois de longos dias pesquisando e analisando, você toma uma decisão. É aí onde você e 99% da população fracassa. Principalmente se forem grandes decisões, tem algo que precisa ser feito para garantir que aquela foi a melhor escolha, independente do resultado. Será que você está fazendo? O que é mais importante? Tomar uma decisão ou garantir que ela dê certo? Imagina que é final de 2019 e você avalia iniciar um novo empreendimento, um restaurante temático, onde o seu diferencial seria o atendimento dos garçons e uma experiência ao vivo. Você faz pesquisas de mercado, analisa prós e contras, conversa com especialistas e por fim decide investir no negócio. Vai colocar toda a sua economia de uma vida inteira e para garantir que aquilo dê certo, você vai se dedicar 100% ao empreendimento. Tudo vai muito bem no início, até que em março de 2020 é decretado o lockdown. Ninguém mais pode sair na rua, nem frequentar locais públicos. O seu negócio, por natureza, depende que pessoas frequentem. Agora, diante desse novo cenário, como você pode garantir que aquela decisão que você tomou lá no passado continua sendo a mais correta? Primeira coisa que a gente precisa saber sobre tomada de decisão é que é impossível garantir que uma escolha seja a correta, simplesmente porque ela depende de eventos futuros e por natureza nós não temos controle sobre eles. E se tem uma coisa que o futuro tem capacidade de fazer é de nos surpreender. E atrelado a isso ainda há um segundo aspecto que agrava o problema, que tem a ver com a forma com que o nosso cérebro funciona. E para vocês poderem entender, eu vou explicar de uma forma simplificada. Enquanto a gente está na fase de escolha, ou seja, antes de tomar a decisão, o nosso cérebro entende que ainda não há um compromisso mental sobre aquilo. No momento em que eu decido, é acionado um mecanismo em que dali para frente, tudo que for acontecer relacionado àquela escolha que eu tomei, que eu decidi, ele vai facilitar a aceitação, desativando o nosso julgamento. O nome desse mecanismo chama compromisso e coerência. Então, por exemplo, se você tem uma preocupação natural pela quantidade de acidentes no trânsito e alguém te oferece um curso de direção defensiva, você vai ter uma tendência natural de aceitar, porque aquele objeto tem relação com uma crença, um compromisso seu interno, fazendo com que você queira ser coerente com aquilo. E há duas razões para que isso aconteça. A primeira é que a sociedade valoriza pessoas coerentes, é um sinal de sensatez, equilíbrio. E a segunda é que é uma baita oportunidade de economizar energia mental. Afinal de contas, se eu já refleti a respeito daquela opção no passado, para que eu preciso refletir novamente? Qualquer coisa que tiver a ver, eu simplesmente vou aceitar. Esse mecanismo é extremamente útil em 99% dos casos que a gente tem no nosso dia a dia, no cotidiano. O problema é quando se trata de grandes decisões como essa, onde a gente vai investir uma economia de uma vida inteira. Eu não posso contar que eu preciso ser sempre coerente, porque coisas mudam, o cenário é dinâmico e aquelas variáveis que eu assumi lá no passado podem não ser as mesmas agora, só que meu cérebro ele não vai reconhecer isso. Essa parte reativa nossa, que domina as nossas decisões, ele vai desconsiderar possíveis variações e ele vai querer insistir naquilo, fazendo com que talvez a gente morra abraçado numa decisão frustrada que, num cenário novo, não faça mais sentido, como o caso, por exemplo, do restaurante, onde eu precisaria talvez reavaliar alternativas. Então, para a gente evitar cair nessa cilada, eu vou passar uma dica simples para vocês de 3 passos. Suponhamos que você esteja avaliando a compra de um carro. Você já viu algumas opções e ficaram 3 finalistas. Uma desses finalistas tem as características que você está buscando, só que tem um problema. A documentação do carro está irregular. Segundo o proprietário, ele disse que em algumas semanas ele conseguiria resolver. O primeiro passo seria você considerar que você pode estar errado. Então, digamos que você siga pela alternativa
do carro favorito com problema na documentação. Você assumindo que está errado, o segundo passo é você pensar em um possível plano B, mesmo que de forma rudimentar. Você não precisa ser muito específico no que fazer, e essa é uma tarefa difícil, porque é complicado a gente pensar que aquela alternativa pode estar falha, mas é preciso para poder a gente não se preocupar com que aquilo que a gente assumiu seja a forma mais correta de agir. Então, digamos que o plano B seria eu optar pelo segundo carro favorito, ou talvez usar aquilo que eu aprendi para uma próxima escolha mais ágil. O terceiro passo é a gente definir quando a gente acionaria esse plano B. E para isso a gente só precisa de duas coisas: prazo e resultado. No exemplo do carro, digamos que eu pudesse esperar 45 dias. O prazo seria 45 dias e o resultado é a documentação desembaraçada. Se eu chegasse no final do prazo e isso não tivesse resolvido, eu partiria para esse plano B sem eu precisar me preocupar se aquele A deu certo ou se eu dou um pouco mais de prazo, porque eu simplesmente não estou contando com expectativas futuras, e sim com uma forma planejada de ação. E você, já passou por uma situação como essa, em que você precisou talvez acionar um plano B e acabou não acionando por inércia? Compartilha nos comentários que eu vou dar a minha opinião sobre isso.